Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que eu escutei num filme que eu estava assistindo, desses filmes Água com Açúcar, que de vez em quando é bom a gente assistir, né? É um filme sem pretensão, desses que não tem muita profundidade e ajuda às vezes a gente tem que sair um pouquinho da realidade. A vida é muito dura, né? Nós vivemos um mundo em que nos chegam muitas notícias ruins e às vezes é bom a gente assistir alguma coisa que alivia toda essa tensão do dia a dia, as preocupações e nos faça viver, pelo menos por uma hora e meia, um pouquinho de fantasia para poder alegrar a nossa vida e fazer com que nós possamos aurir as forças necessárias para continuar a batalha, porque ela não para, né? A batalha da vida é igual boleto, não para de chegar. Então, eu estava assistindo esse filme, como eu estava falando, existiam dois personagens já muito idosos, né? Era um personagem masculino e outro feminino. E o personagem masculino fala para a senhora: pior do que a morte é o medo de morrer. E pior que o medo de morrer é o medo de viver. Olha, de um filme sem pretensão nenhuma, desses feitos só para a gente se divertir, rir um bocado, se emocionar um bocado, tem muita profundidade essa frase. Todos nós, até aqueles que dizem que não, têm medo de morrer. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo. Todo mundo, tem gente que fala, não tenho medo de morrer. Claro que tem, todos nós temos medo de morrer. Por que é que nós temos medo de morrer? Porque a morte é um desconhecido para nós. A morte vai nos levar para um lugar ainda desconhecido para todos nós. E pior do que isso, nós sabemos tudo que nós fazemos aqui. As pessoas não sabem, mas nós fazemos. Então, se nós sabemos que nós cometemos ainda muitos erros, fazemos muitas coisas erradas, qual o nosso medo? Para onde será que eu vou? Será que eu vou encontrar os meus inimigos? Será que eu vou ser cobrado pelos erros cometidos? E isso tudo vai nos dando medo. Porém, como diz a frase, o medo da morte é algo já inerente ao ser humano. Mas por que é que nós temos medo de viver? Isso talvez seja o pior de tudo, porque o medo de morrer não tem nenhum problema. A morte é uma fatalidade que vai acontecer a todos, mas vai acontecer lá no final da nossa existência. Seja ela mais perto ou mais longe, mas vai acontecer. Mas por que é que nós temos medo de viver? Por que é que nós ainda temos muita dificuldade em compreender a vida, em viver plenamente, em nos harmonizarmos com tudo que Deus nos dá para que nós possamos empreender todos os nossos projetos e fazer com que eles sejam de sucesso? Por que é que ainda temos medo de amar as pessoas, independente de quem elas sejam? Por que é que temos medo de perdoar as pessoas, de nos perdoar? Por que é que ainda temos medo de buscar coisas que aparentemente estão distantes de nós, mas que quanto mais nós as buscamos, mais próximos delas nós vamos ficando? Por que é que ainda temos medo de nos relacionarmos com as pessoas de forma plena, completa, como verdadeiramente nós somos, e não esse personagem que nós criamos e que nós fazemos com que as pessoas acreditem que nós somos, mas que na verdade essa pessoa não somos nós. Poucas pessoas conhecem a nossa verdadeira personalidade. Às vezes nem nós mesmos sabemos quem somos. Às vezes nós vivemos tão bem o personagem, como os atores de novela, que nós acreditamos que somos essa pessoa. E aos pouquinhos nós vamos descobrindo que não somos. Por que é que nós temos medo de nos desnudar para as pessoas, ou seja, nos mostrar verdadeiramente quem somos para as pessoas? Por que é que nós temos tanto medo de abraçar verdadeiramente as pessoas com efusão e transmitir para elas esse carinho, esse amor? Por que é que nós temos tanto medo de fazer caridade, de sermos caridosos, de nos doarmos para as pessoas, de dar algo de nós para as pessoas, principalmente para aqueles que mais necessitam?
Isso faz com que nós tenhamos medo de viver, porque viver não é tão fácil, não é tão simples, porque nós temos que ser quem verdadeiramente somos, e não esse personagem que nós insistimos em criar. Queridos e queridas, não tenhamos medo da vida. Deus nos deu a vida e o tempo, são os nossos maiores tesouros. Vamos aproveitar. Medo de morrer, todos nós vamos ter. E esse medo de morrer é que impede que nós ponhamos em risco a nossa existência física. Mas medo de viver nós não podemos ter. Nós temos que viver porque nós estamos vivos. Nós estamos aqui na caminhada. Então vamos aproveitar cada segundo da nossa existência para que nós possamos fazer valer a oportunidade que nós estamos tendo nessa existência de construir algo melhor para nós e para as outras pessoas. Uma sociedade mais justa e mais humana começa a partir de cada um. Se nós ficarmos com medo de viver, nós não vamos participar de tudo isso. Então, queridos e queridas, vivamos e vivamos plenamente, com muito amor a nós e às outras pessoas. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu. E continuemos com medo de morrer, porque não existe nada de errado. Enquanto nós tivermos medo de morrer, nós vamos preservar a nossa vida. A partir do momento em que nós perdemos o medo de morrer, nós vamos nos tornar perigosos a nós mesmos. Não tenhamos, obviamente, medo excessivo de morrer, porque isso vai acontecer a todos. Ninguém fica para semente. Mas viver é uma dádiva que Deus nos deu. Então não tenhamos medo, vivamos plenamente, vivamos intensamente. Vamos abraçar todos aqueles que pudermos abraçar. Vamos dizer eu te amo a todos que nós pudermos dizer eu te amo. E vamos pedir perdão, sinceramente, a todos que nós, porventura, de alguma maneira, prejudicarmos. Porque, como disse o apóstolo, através das palavras de Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto ainda está na caminhada. Ou seja, nós não sabemos o dia da nossa morte. Então, todo dia é dia de viver, é dia de amar, é dia de perdoar e ser perdoado. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.